Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está nos assistindo. Resumão da Lei 18.443, de 2 de abril de 2026, Lei do Plano de Carreira da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aqui eu vou disparar uma metralhadora daquilo que está previsto na lei. Por quê? Porque, de maneira mais tranquila, eu já passei por toda a análise da lei, artigo por artigo, é óbvio, ali com base em uma apresentação, para ficar mais ilustrativo para você. E agora a gente vai para o resumão, beleza? Quem acompanhou vai saber sobre o que eu estou dizendo. Quem está vendo só o resumo vai ter uma noção a respeito da lei. Então, eu aconselho o seguinte: veja todos os blocos a respeito da nossa análise sobre essa nossa lei e veja esse resumão posteriormente, tá bom? Se você quer só ter uma noção rápida daquilo que a lei trata, veja o resumo, mas não vai ter, óbvio, profundidade se não vir os outros vídeos a respeito dessa nossa análise, mega análise, a análise mais fidedigna em relação a essa lei, até porque fomos nós que a fizemos também. Beleza? Então vamos lá. Resumão. Primeiro, motor da evolução, critérios objetivos sem limite de vaga. Lembram? Critérios objetivos sem limite de vaga. O núcleo pesado, forte dessa nossa lei são os critérios objetivos. Que critérios objetivos são esses? Olha aí na tela um resuminho. Tempo na carreira. Tempo na carreira. Esse tempo na carreira, ele está preenchido de que forma? 6 anos na terceira classe para promoção à segunda classe, 6 anos na segunda classe para promoção à primeira classe, mais 6 anos na primeira classe para promoção à classe especial. Olha lá no cantinho, classe especial com 18 anos de carreira. É isso mesmo, agora na Polícia Civil do Estado de São Paulo, você chega à classe especial com 18 anos de carreira, uma verdadeira revolução. Antes era com 20, agora é com 18, reduzimos o tempo para chegar ao topo, ao ápice da carreira, consequentemente a ter um salário melhor. E qual é o próximo critério? Critério desempenho satisfatório, é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho que precisa ser regulamentada por meio de decreto do governador do estado de São Paulo, e a gente já está em cima, brigando para que isso ocorra. Inclusive, já fizemos uma minuta de regulamentação da avaliação de desempenho com base naquilo que já existe, que deu certo, é a nossa metodologia, é a nossa marca registrada para a elaboração de minutas e oferta ao governo do estado de São Paulo. Nós já fizemos, a ADPESP já tem, Fórum Resiste já tem, a gente vai brigar para implementar agora. Beleza? Avaliação de desempenho, mais um critério objetivo, aperfeiçoamento profissional, nosso CEA. Sim, é o CEA. Para você ser promovido, nesse período aí de 6 anos, você tem que fazer um CEA. Um CEA ofertado pela Cadepol. Esse CEA já tem um modelo de ser feito de maneira virtual, então a gente precisa qualificar os nossos policiais para o enfrentamento da criminalidade do século XXI e vamos fazer isso por meio do CEA para estimular, inclusive, a evolução funcional, a promoção. Olha que perspectiva maravilhosa a gente está dando aí para a nossa instituição Polícia Civil. CEA e, por último, o quarto critério objetivo, não menos importante, que é não ter sido punido. Óbvio, se você foi punido, não dá, né? Não dá para ser promovido, né? Se isso ocorreu nos últimos 12 ou 24 meses. E aí você tem as punições específicas para cada hipótese. Os 12 e para os 24 meses. Você tem ali advertência advertência, no caso dos últimos 12 meses, você tem uma advertência, tem mais uma outra punição ali, e para os 24 meses é suspensão ou multa. Suspensão ou multa. Deixa eu olhar aqui o artigo, para eu não passar batido e deixar de dar informação. Nos 12 meses anteriores à abertura do processo de promoção, advertência ou repreensão. Vamos voltar? Olha lá, nos 12 anos, vamos lá, nos 12 anos anteriores à abertura do processo de promoção, você não pode ter sido punido com a advertência ou repreensão. São punições mais leves, disciplinares.
E nos últimos 24 meses, período maior, óbvio, você não vai poder ter as punições de multa ou de suspensão. Beleza? Com isso, a gente fecha aí, olha, 4 critérios objetivos para promoção. Quais são eles? Tempo na carreira, desempenho satisfatório, aperfeiçoamento profissional CEA e não ter sido punido disciplinarmente. Beleza? Preenchido aí um dos maiores motores da nossa evolução, um ponto principal do nosso motor de evolução. Critérios objetivos. Lembrando que a gente acabou com os critérios subjetivos de promoção, as indicações, aquele merecimento que a gente não sabia muito bem como é que funcionava, aquela pergunta, o que é que eu faço para ser promovido à classe especial, que ninguém nunca respondia. E olha, gente, eu costumo dizer sempre, quem foi promovido pelas regras da legislação anterior, foi promovido porque mereceu mesmo, de verdade, mereceu, cumpriu as regras que estavam ali postas naquele momento. O problema era quem merecia e também não poderia ser promovido, porque não tinha aquela indicação. Foi isso que foi corrigido, beleza? Então, acabou o critério subjetivo, critério objetivo para a promoção e sem limite de vagas. Não tem mais limitação de vagas. O policial civil poderá participar do processo de promoção e ser promovido, independentemente da quantidade de vagas. Gente, isso está escrito expressamente na lei. Vocês não dizerem que eu estou mentindo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o dispositivo mais importante da nossa lei. A evolução funcional, olha ali, artigo 3º. A evolução funcional dos servidores das carreiras de Polícia Civil dá-se-á por meio de promoções nas classes, com base em critérios objetivos, aí, ó, motores da nossa evolução, critérios objetivos, independentemente de vagas. Que coisa sensacional! Que coisa sensacional esse dispositivo. Lembrando, isso aqui faz com que essa nossa lei seja uma das melhores leis de plano de carreira de todas as polícias do Brasil. Não tem limite de vagas. Você preencheu o requisito, vai. Preencheu, vai. Preencheu, vai. Acabou subjetividade. Sem limite de vagas, gente. Isso é uma coisa fantástica, sensacional. Ok? Voltando para o nosso resumão aqui. Você, dentro desse fluxo de evolução, você chega à classe especial com 18 anos na carreira. Reduzimos o tempo para chegar à classe especial para todas as carreiras. Lembrando, tudo que está nessa lei se aplica para todas as carreiras. Percebam uma coisa interessante, tá? Nós tínhamos a Lei 1151 de 2011, que tratava das carreiras operacionais da Polícia Civil. Nós tínhamos a Lei 1152, que tratava da carreira do delegado de polícia. Agora a gente tem uma só lei. Uma só lei, tratando de todas as carreiras. Para vocês verem que o que foi previsto para uma carreira também se aplica a outra, inclusive agora na mesma lei. Isso por conta lá do que está previsto no artigo 140 da Constituição do Estado de São Paulo, que diz assim, olha, não pode haver distinção em relação a direitos para delegados e as outras carreiras. Está lá, está previsto. Tá? Na Lei Orgânica Nacional também existe uma previsão nesse sentido, lá no artigo 35. É importante a gente ter sempre essa referência da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis também. Mas veja, isso é sensacional. O que é previsto para todas as carreiras está previsto agora em uma só lei. Lembrando, também, mais um ponto aqui para rememorarmos. A Lei 1151 e 1152 não foram totalmente revogadas. Os dispositivos que tratam dos requisitos de ingresso ainda estão previstos lá naquela lei, por uma razão de que quando nós fizemos a oferta de uma lei orgânica inteira ao governo, o governo destacou apenas o bloco da evolução funcional, outros eixos e tudo mais. A gente vai continuar lutando, mas veio primeiro esse eixo da evolução funcional e a parte dos requisitos de ingresso não entraram aí nesse bloco, nessa nossa lei, beleza? Então, aquilo que era previsto em relação aos requisitos de ingresso, que estão previstos lá na lei 1151, 1152, para os operacionais de delegado de polícia, isso continua previsto lá. Vocês vão ver que não existe o tracejado, né, a questão de revogação dos dispositivos relacionados a isso, beleza? Dito isso, vamos seguir aqui. Olha,
O que é que a gente tem agora nesse momento? Promoção vertical. Eu falei sobre promoção vertical e horizontal. Promoção vertical é esse modelo que está agora, que é o mesmo modelo anterior, da terceira para a segunda, segunda para a primeira, primeira para a classe especial, olha, vertical. Não tem horizontal dentro da mesma classe, ou seja, você andar letrinhas ou níveis, enfim, não tem, você não vai andar de maneira horizontal dentro da mesma classe, é só assim, ó, só vertical. Melhor modelo, tá, gente? Melhor modelo, principalmente para a nossa forma de pagamento, que é de vencimentos e não de subsídios, ok? Conseguimos isso daí também, a gente já explicou a respeito dessa temática. Uma nova perspectiva funcional, óbvio que a gente tem uma nova perspectiva funcional com a melhoria salarial, inclusive com a repercussão das promoções nos proventos da aposentadoria. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Quem hoje está na carreira, que entrou lá atrás, que não tinha perspectiva nenhuma de chegar, inclusive, à classe especial, de ter um salário melhor, do último nível da carreira, do topo, agora tem, inclusive, vai chegar e vai se aposentar com esse salário aqueles que têm a paridade de vencimentos, né? E aí a gente entra em outra regra prevista relacionada à previdência dos policiais civis, um pouco mais complexa, e é óbvio que isso é tratado em um eixo apartado. Mas óbvio, aqueles que têm esse direito, eles serão aposentados. Vão experimentar nos proventos de sua aposentadoria um salário maior por conta desse trabalho aqui que nós fizemos. Beleza? Por conta dessa lei que traz uma nova perspectiva funcional, não só para os ativos, mas também para os aposentados. Ok? Para aqueles que vão se aposentar, no caso, porque os aposentados, óbvio, não foram abarcados por uma lei que trata somente de promoções. Isso é outra briga que a gente tem aí pela frente, perante aqueles que já se aposentaram e que se aposentaram há bastante tempo na nossa Polícia Civil, ok? Beleza. Fim das indicações, acabaram as indicações, acabou essa história de indicação. Não tem mais critério objetivo, motor de evolução, não tem mais indicação, não tem mais limitação de vagas. Com isso, a gente traz disposições exclusivas também para os cargos de dirigente. Lembram lá nas disposições transitórias? Isso sim, aqui se aplica somente a delegado. Não tem qualquer repercussão financeira, de melhoria apenas para delegados. Isso é uma questão específica para os gestores da instituição, para os dirigentes da instituição, por força do que está previsto lá no artigo 144. Os delegados de polícia são os dirigentes da instituição. Para organizar essa máquina toda, a gente tem o cargo do delegado de polícia e agora, no âmbito do Estado de São Paulo, nós temos uma disciplina sobre essas funções de dirigentes, principalmente da alta direção. Que funções são essas? Delegado de polícia seccional, delegado de polícia divisionário, diretores de departamentos, chefe da assessoria da Polícia Civil na SSP, chefe de gabinete da Delegacia Geral de Polícia, delegado-geral de polícia e delegado-geral de polícia adjunto. Essas são as funções de direção elencadas e indicadas conforme a lei, e a gente tem uma disciplina específica em relação a isso, e lá nas regras das disposições transitórias nós temos aquela norma da cessação das funções de direção que será aplicada no período de 3 anos, de 6, de 9 anos. Isso aí ainda vai dar muito o que debater no âmbito específico da carreira dos delegados de polícia. Beleza? Fechando isso, gente, a gente trouxe dentro dessa lei, e é importante frisar, nada do que foi construído no âmbito dessa lei, exceto essa parte dos 12 anos, como eu disse, isso foi construído lá pelo governo, em relação às funções de direção, dessa cessação específica, tá? Isso foi construído lá. Mas o restante, a gente trouxe parâmetros de outras polícias civis, de outros órgãos de Estado, como defensoria, procuradorias, outras instituições, mas principalmente aquele modelo do plano de carreira previsto lá para a Polícia Civil do Distrito Federal e também para a Polícia Federal. No caso, a Polícia Civil do Distrito Federal copiou ipsiliteris a disciplina de plano de carreira da Polícia Federal.
O plano de carreira da Polícia Federal é um decreto, olha aí a referência, tá? Tudo que a gente faz também propõe como minuta, a gente coloca referências para mostrar que já existe, deu certo em algum lugar. Então a referência do decreto da PF é o decreto número 7014 de 2009. Para quem quiser se aprofundar no assunto, vai lá dar uma lida nesse decreto. E o da Polícia Civil do Distrito Federal é o decreto 7.652 de 2011. O da Polícia Civil do Distrito Federal copia exatamente aquilo que está previsto no decreto da Polícia Federal. Beleza? Também tivemos como parâmetro a nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É óbvio, tudo que a gente pensa e disciplina hoje em relação à Polícia Civil no âmbito do Estado, a gente tem que olhar o que está previsto na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, inclusive cobrar a efetividade e aplicação dessa lei no âmbito dos estados, e a gente teve também, para a feitura dessa lei, que revogar os dispositivos que tratavam sobre o plano de carreira lá na Lei 1151 e na Lei 1152, conforme eu já expliquei para vocês aqui. Resumão, colocado aí tudo que nós temos em relação à Lei 18.443, de 2 de abril de 2026. Gente, eu me despeço de vocês aqui com uma sensação de dever cumprido. À frente da ADPESP como presidente dessa gigante, maior e mais antiga associação de delegados do Brasil, a gente sai muito honrado de ter servido aos nossos delegados de polícia e a todas as carreiras de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, considerando que o delegado de polícia é o dirigente da instituição e ele é essa locomotiva que puxa esse trem maravilhoso, fantástico da Polícia Civil. Eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês por toda a confiança depositada em nós, todos aqueles que lutaram de maneira direta, e aqui eu faço uma referência aos nossos amigos, presidentes, presidentas que integram as entidades de classe do Fórum Resiste Polícia Civil. Esse fórum foi decisivo para que essa lei virasse realidade. E todos aqueles que de maneira indireta nos deram apoio, força, para que a gente continuasse em frente nesse desafio gigante que é mudar a perspectiva funcional dos policiais civis do Estado de São Paulo. Agradeço a todos aqui mais uma vez. Eu sempre digo o seguinte: se a gente pauta a nossa atividade, pauta a nossa carreira pensando no coletivo, pensando em todos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Foi assim que a gente conduziu esse processo de escrita, de reivindicação, com muito esforço, enveredando ali pelas madrugadas para poder apresentar as minutas dessa lei, e um esforço gigantesco também, com muita coragem e de reivindicação implacável perante o governo do Estado de São Paulo, sempre com equilíbrio, com diálogo, mas de maneira implacável, cobrando aquilo que é de direito dos policiais. Então, temos como resultado essa lei, agora ela tendo virado realidade, explicada por nós de maneira fidedigna, e agora nós vamos dar os próximos passos, rumo à regulamentação desta lei, rumo aos próximos eixos e da efetividade da total lei orgânica das polícias civis do Brasil sendo regulamentada aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Os 6 eixos completos por meio da lei orgânica total. É isso aí, é isso que a gente almeja, é isso que a gente vai buscar. Vamos em frente. Forte abraço a todos.